Olá pessoal, aqui na Bilbonduque. Nós estamos hoje, nesse sábado à noite, um dia bastante importante para nós, o dia que nós vamos conversar com a Rita. É um prazer enorme para nós estar aqui com todos vocês, né? A Rita já está entrando. Vai ser um grande prazer para nós poder estar hoje nessa conversa. Vai ser uma conversa sobre cultura, vai ser conversa sobre a cidade de São Paulo, uma conversa sobre como a gente pode conversar melhor pelas redes e como a gente pode também fazer cultura na rua e no espaço público. Olá, Rita, prazer estar com você hoje aqui, né? Queria agradecer você ter aceito o nosso convite e vamos te ouvir. Acho que você Eu não tá teria sem o microfone. Você está conseguindo me ouvir? Não estou te Você não ouvindo. me escuta? Não, zero. Nem o som. Não? Agora sim. Você me escuta? Agora eu escuto sim. Olá. Maravilha. Eu tinha esquecido de pôr o Bom, fone. Eu estava... Mas é isso. eu tô com o meu aqui. Eu tô com o meu aqui. Se por um acaso durante a nossa conversa o som ficar abafado ou tiver algum problema, eu o coloco também para resolver as questões. Mas, Nabil, já de antemão, gostaria muito de agradecer esse convite, contar duas coisas para você que eu acho que te deixarão contente, né? Como professor que você é. Assim que eu postei a imagem da nossa live, muitas pessoas que eu conheço me mandaram mensagens falando que já haviam sido suas alunas, que aprenderam muito contigo, que admiravam muito o professor que você era, e fiquei muito contente, né? Eu acho que professores são pessoas assombrosamente maravilhosas, né? Eu fico sempre muito feliz de poder dividir com colegas da educação. Então é um Obrigado. prazer estar aqui. E acho que esse nosso bate-papo de hoje vai ser muito, muito legal, muito bom. Muito bom. Né, eu também, quando eu postei, muita gente falou a mesma coisa. Falou que te adorava, que achava bárbaro, que era uma dupla ótima. Eu acho que a gente vai poder conversar bastante. Agora eu vou começar, né? Vamos fazer um papo bem informal, bem uma conversa. Eu Uhum. soube que a Rita nasceu no Carnaval de Uhum. 2013, né? Você sabe que eu, Uhum. como secretário de Cultura, participei muito da organização do Carnaval, um pouquinho depois, 2015, 2016. 2013 já estava discutindo com o Juca, né, com a equipe da Secretaria de Cultura, mas em 2015 eu entrei na secretaria, a primeira coisa que eu tinha que fazer era organizar aquela loucura, porque o Carnaval cresceu muito. Então eu queria que você falasse um Sim. pouco como é que você vê a cultura no espaço público. O Carnaval de Rua foi uma expressão enorme que São Paulo, né, de repente estourou no Carnaval, mas não é só o Carnaval de Sim. Rua, é muita coisa que a gente vem fazendo, e agora a pandemia vai ser uma outra pergunta para fazer, né, mas muita Sim. coisa a gente começou a fazer no espaço público, mudando aquilo que era aquela ideia dos anos 80, 90 em São Paulo, que o espaço público estava triste, desertificado, né, onde as pessoas se metiam dentro dos condomínios fechados. Então, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência com o Carnaval de Rua e com o Carnaval de São Paulo e falar um pouco como que a Rita nasceu, né, no Carnaval, em 2013. Olha, eu acho que antes de começar a falar sobre uma experiência mais pessoal, eu acho um assombro entender a história da cidade de São Paulo, né? Eu tenho muitos amigos hoje que moram aqui. Eu tenho poucos amigos nascidos em São Paulo. Assim, a grande maioria dos meus amigos são pessoas que acabaram aqui, né? E vieram do Brasil todo. Eu tenho muitos amigos, inclusive alguns amigos de várias gerações, né? Que além da minha, anterior e posterior à minha. E os meus amigos que são mais velhos, eles me dizem que pensar São Paulo, você precisa pensar São Paulo antes, durante e depois do Maluf, né? Que infelizmente fez coisas com a cidade que até hoje a gente está, de certa forma, tentando se recuperar.
né, do que foi feito nessas gestões. E aí uma questão dessas é, por exemplo, a construção do Minhocão, né? E o impacto que isso teve em todo aquele pedaço que não é bem Higienópolis, mas também não é exatamente a Santa Cecília, não é a Vila Buarque, mas é a conurbação, né? Essa rede de encontro desses lugares. E eu cheguei em São Paulo em 2011, né? Você é E de onde? estava... Eu vim do Rio de Janeiro, mas eu nasci em Ribeirão Preto. Ah, tá. Você nasceu aqui, Eu Nabil? nasci aqui. Não sei essa informação Não, que chegou. nasci aqui. Nasci aqui e eu vi a construção do Minhocão. Eu era Pois garoto, é. mas eu frequentava essa região aqui um pouco, que eu ainda, agora eu também estou aqui pertinho do Minhocão, né? Mas eu Sim. vi, surgiu o Minhocão, aqueles pilastras, aquela loucura toda, mas depois eu falo um pouquinho sobre isso. Continua aí seu raciocínio. Você chegou em São Paulo e... E eu cheguei em São Paulo e eu consegui exatamente perceber o que era. E eu tenho muita admiração pelo Haddad, né? Pelo Haddad, ministro da Cultura, mas o Haddad, prefeito de São Paulo, recebe uma admiração minha sem tamanho, porque eu me lembro, né, o que era me deslocar até a USP antes do Haddad e depois do Haddad com os corredores, né, para os ônibus, corredores exclusivos. Então, um trajeto que me tomava, e nessa época eu era professora de língua inglesa em duas escolas. Então, eu dava aula de manhã, à tarde e estudava à noite. Chegar até a faculdade à noite, às vezes me tomava 45, às vezes me tomava 50 minutos, né? E depois do Haddad, esse trajeto de 40 caiu para 15, né? Então, a minha vida foi profundamente impactada por uma gestão que pensou o direito à cidade, né? E eu acho, Nabil, assim, uma das gratidões, mesmo sem te conhecer, mas uma das gratidões imensas que eu tenho sua é essa luta, né? Pela cidade como um direito universal do cidadão, né? Eu venho do Rio de Janeiro e acompanhava carnavais de rua no Rio, né? E a ideia do Rio de Janeiro, mesmo a ideia geográfica, é que ali na Zona Sul, você a pé consegue chegar em qualquer lugar, né? Então, de Botafogo para Flamengo, você não percebe que você mudou de bairro, ou da Glória para Lapa, o Catete, Copacabana, Ipanema. As transições são muito fluidas, né? E essa ideia de que você vai entrar numa festa e essa festa vai te levar para conhecer a cidade, nossa, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que existe de morar numa cidade. Toda vez que eu viajo, independente de para onde seja, quem está aqui assistindo, a gente está lendo os comentários, mas quem está aqui assistindo, eu e Nabil estávamos conversando alguns minutos antes da live, né? E a gente estava falando sobre isso, sobre como essa cultura digital, ela nos impede, por exemplo, de viajar. Viajar no sentido Físico. conhecer um outro lugar, viver um outro lugar, exatamente. E o que eu conheço do Carnaval de São Paulo é essa mágica de ir para um lugar e terminar o dia em outra região, tendo caminhado pela cidade, tendo olhado a cidade, tendo interagido com a cidade. E eu acho que é isso que faz melhor. Esse é o primeiro dever da sensação de cidadania. É entender o que é a sua cidade, é entender o que é viver a sua cidade. E quanto mais isolado a gente está, quanto mais murado a gente está, menos a gente quer lutar por esse espaço, porque a gente não sabe o que esse espaço é, né? Só quem sabe onde a Luanda saberá me dar valor, só quem já andou no Carnaval de Rua de São Paulo sabe como essa cidade é maravilhosa. Você sabe que essa ideia de andar na cidade é uma ideia que, para mim, é muito especial, né? Porque desde que eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula num cursinho, quando eu ainda era estudante, né? Faz quase 45 anos. Mas quando eu comecei a dar aula de História da Arquitetura e do Urbanismo, uma das atividades que nós sempre fizemos
né, com os meus alunos, foi andar pela cidade. Então, eu dei uma Sim, época aula em São Carlos, trazia os alunos de São Carlos para São Paulo, a gente andava no centro inteiro, depois a gente ia para o Brás, a gente ia para Santa Cecília, para Campos Elíseos, né, ia para o Bexiga, né, e andar na cidade, e aí depois a gente ia para o Rio, né, eu conheço muito bem o Rio, porque entre várias atividades que eu já fiz no Rio, uma delas era isso, eu levava meus alunos para o Rio de ônibus, e aí a gente circulava, né, pelos pontos importantes do ponto de vista do urbanismo, da arquitetura, que o Rio também é sim, fantástico, né, como espaço, sim, né, da arquitetura e do urbanismo. Mas você estava falando do Minhocão, só antes da gente voltar para a cultura, né, o Minhocão ele é assim, uma fissura na cidade, né, uma sim, fissura nessa região de Santa Cecília, até Perdizes, mas é do outro lado que se fala muito pouco, no lado do sim, Bexiga, né, você que é ator conhece, né, muito o Bexiga, um espaço que tem tantos teatros, e a sim, abertura do Minhocão no Bexiga e na Liberdade, né, ela faturou mais fortemente até do que na região de Santa Cecília, porque dividiu o bairro em dois pedaços e ficou muito difícil circular e gerou espaços muito deteriorados. E no último semestre, no segundo semestre do ano passado, eu dei um curso uma disciplina no curso de design e nós hum, trabalhamos com o minhocão, né? O que fazer com o minhocão? E eu trabalhei com a perspectiva seguinte: não vamos pensar em tirar o minhocão ou em fazer ele no parque, que é a discussão que nós temos hoje em São Paulo. Mas como que nós podemos manter no minhocão, como do jeito que ele está hoje, né, funcionando nessa parte de Santa Cecília, sábado e domingo fechado, de noite fechado, e como é que nós podemos intervir? E foi muito interessante, porque apareceram propostas as mais diversas possíveis. Teve a ideia, por exemplo, de, na parte de baixo, fazer uma casa e na parte de cima levar a população em situação de rua. Porque a cidade de cima do Minhocão, quando ele fica fechado, ela fica meio invisibilizada, né? A população de rua sim. fica na parte de baixo. Várias propostas de fazer intervenções artísticas no Minhocão, de fazer intervenções na área social. Então, foi um trabalho que a gente faz muito no urbanismo, que é de intervenção. E aí eu queria voltar para a nossa conversa de cultura e urbanismo, né, que é a minha área, a Uhum, sua área, e eu queria te perguntar o seguinte: a gente está vivendo um momento muito triste do país, um duplo problema de sim, tristeza. A tristeza da sim, pandemia, que é um problema universal, e a cultura do que eu tenho chamado do bolsonavírus, né, que é o vírus do sim, bolsonarismo que penetra, né, na nossa sociedade de uma maneira terrível e que tem uma visão cultural, inclusive fala, né, em guerra cultural, né, uma guerra sim. cultural, e para isso buscando cortar todas as formas de manifestação da cultura. Então a cultura nesse momento passa por um duplo problema, né? O primeiro é a Sim. gente não poder fazer apresentações, não poder ir para o espaço público, né? Não, a gente não teve a virada esse ano, né? Não sei se nós vamos ter o carnaval do ano que vem. E por outro lado, né, um governo que quer desmontar a área da cultura. Como é que você vê essa questão hoje? Como é que nós podemos manter a cultura viva? Porque a cultura sempre foi uma voz que gritou contra os regimes autoritários, por isso que ela sempre foi combatida, né? Todo regime totalitário quer destruir a cultura e quer criar uma cultura institucional de Estado, né? Como é que nós podemos dar esse grito nessa situação que nós estamos hoje? Maravilha, Nabil, ótima pergunta. Só falar para as pessoas que estão comentando que eu também amo todos vocês, eu estou muito contente que a gente está juntos e manter os comentários ligados é importante porque a gente pode interagir com vocês, né? Às vezes a galera manda pergunta e etc. Bom, vamos lá. Nabil, eu vou te contar uma história que um grande amigo meu, eu sempre falo dele, talvez porque ele seja uma das pessoas mais encantadoras que eu conheço, que é um amigo meu psicanalista chamado Henrique Vicentim. Ele é um psicanalista lacaniano, né? Que é dentro da psicanálise é a minha vertente preferida. Apesar de ter ali alguma desavença com Lacan, eu acho o brilhante, né? Um ser humano brilhante, uma mente brilhante. E o meu amigo me contou o seguinte, né? Você sabe, não sei, eu acredito que você deva saber. Me pegou muito de surpresa.
Mas você sabe o que aconteceu com a psicanálise na Argentina durante a ditadura argentina? Sim, a A repressão. psicanálise, exato, a psicanálise foi proibida, né? Então, para quem está nos acompanhando aqui nos comentários, durante o período ditatorial dentro da Argentina, era proibido psicanalizar alguém. Era proibido clinicar dentro da psicanálise, porque a psicanálise era entendida como subversiva pela ditadura. Ó, a Aline, minha amiga também que estuda psicanálise, já está aqui mandando coraçãozinho. É, E aí, você sabe que os analistas, que os psicanalistas da Argentina fizeram? Parte deles vem para o Brasil, sim, parte deles vai para o Chile, e é por isso que a linha lacaniana é tão forte aqui na América Latina, porque os lacanianos argentinos eram, por assim dizer, a pesquisa de ponta na América Latina. E com a repressão da ditadura, eles criam novos polos de estudos, então Brasil e Chile, mas os lacanianos que permanecem na Argentina inventam a taxiterapia. O que era? Eles saíam de carro, esses terapeutas, iam até a casa dos seus analisantes, pegavam eles de carona e iam andando, iam dirigindo pela cidade. E faziam a terapia enquanto dirigiam. Por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história porque a gente está passando por um momento no qual a gente teve um secretário da Cultura, o Alvim, sim. declaradamente nazista. Né? A gente teve uma outra secretária da Cultura, Regina Duarte, declaradamente fascista. Né? Quando, por exemplo, Regina Duarte diz em uma entrevista para o Fantástico que as minorias, não, as minorias que busquem seu incentivo, as minorias que busquem dinheiro público, as minorias que busquem dinheiro privado, Privado. né? Depois a gente pode debater essa declaração absurda dela, mas enfim, a gente passou então por dois secretários da Cultura, o primeiro deles que faz uma reencenação de uma fala do Joseph Goebbels, né, que era o secretário de Propaganda. propaganda do Cultura e Hitler. propaganda. Né? Cultura e propaganda. Exato. Exato, né? E depois a gente pode contar o que ele fez com o cinema alemão, o que ele Sim. fez com o cinema francês. Aliás, né? essa semana, Mas... viu, Rita? Essa semana eu assisti um filme que é Amante do Goebbels. E exatamente a gente vê isso, que é uma atriz de cinema que, de certa forma, consegue um grande sucesso porque ele, por ser amante dele, ele abre todas as cortinas. E quando o Hitler vai lá e diz: você não pode ter uma amante porque você está destruindo a família tradicional alemã, que você tem que ser um modelo, ela é totalmente jogada na sarjeta, é expulsa dos estúdios e a principal atriz alemã vira, né, chama Lida, né? Então é bem isso, é bem essa interferência no cinema feito pelo Estado nazista. Mas desculpe interromper. Mas não, você não tá me interrompendo, você está enriquecendo a intervenção. Eu até aconselho o pessoal ver esse filme, porque é um filme bem interessante. Lida. O filme chama a Amante de Goebbels. A Amante de Goebbels, tá. Bom, e a gente passou então por esses dois secretários, né? Que operam, respectivamente, dois desmontes na cultura, né? Graças à resistência e ação popular, a gente viu que esses projetos eles não obtiveram sucesso. Então, o Alvim é retirado da secretaria, mediante a pressão que foi feita, né? Mas antes disso, o Alvim tinha um projeto, né? E esse projeto era a arte brasileira do novo século, será patriota, temerária a Deus, referente a Deus, devotada a Deus, e a família. Né? E ele faz esse manifesto da cultura brasileira. Como professora de literatura, a primeira coisa que eu precisava falar com ele, né? Agora, ainda bem, não precisarei mais falar com ele, mas a primeira coisa a gente só tem um manifesto da cultura brasileira, né? E ele se chama Macunaíma, né?
E ele não tem raça, ele é branco, preto e indígena, ele não tem religião, ele é politeísta e ele não tem família, ele tem tesão. Né? Então, o único manifesto da cultura brasileira foi feito nos anos 20 por uma das mentes mais brilhantes do modernismo e não tinha nada a ver com pátria, nada a ver com família e nada a ver com Deus. Porque a cultura brasileira não tem nada a ver com pátria, família e Deus. Né? Isso é uma ideia que tentam enfiar aqui depois de exterminar a população indígena. Não existia família tradicional em 1500, né? Isso é uma invenção europeia, né? Deus. E isso também é outra coisa que tentaram enfiar aqui depois de escravizar a população vinda de África, provocar uma diáspora dessa população, subjugar essa população, torturar essa população, exterminar essa população e tentar fazer um processo de apagamento cultural, né? Que a gente vê ainda vivo nos dias de hoje, por exemplo, na fala da Damares, na fala do Weintraub, que naquela reunião ministerial falam que odeiam o termo indígena, que as crianças quilombolas estão crescendo nos quilombos com os valores quilombolas, né? E ainda bem que estão, né? Porque o contrário disso se chama etnocentrismo. E é uma prática que a antropologia chama de criminosa, né? O etnocentrismo, querer apagar os outros tipos de cultura, os outros tipos de vida, os outros tipos de representação, é um crime. E se hoje a gente acredita que o Brasil tem a ver com pátria, família e Deus, é porque a gente não sabe o que é o Brasil, né? Pátria, família e Deus são palavras que não existiam aqui, né? A gente é resultado de povos politeístas. A gente é resultado de povos que estavam aqui, povos originários que não acreditavam num Deus, e a gente é resultado de povos que foram escravizados em África, que não acreditavam em um Deus. E agora essa galera nazi-fascista, né, essa galera nova nazista, nova fascista, quer enfiar a goela abaixo do brasileiro que a gente vai ser um povo de família. Não vai, não vai. Esse projeto está fadado ao fracasso na América Latina. Enquanto a gente se entender como América Latina, a gente vai resistir a esse tipo de projeto. Mas eu fiquei um pouco empolgada, Nabil, não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu parcialmente. Agora, qual vai ser a nossa taxipsicologia, análise? Qual é o caminho que a gente vai enfrentar? Por exemplo, a gente vê hoje dificuldades dos artistas, muitos artistas, né, não estão tendo trabalho, não tendo renda, estão com dificuldades, e certamente também dificuldade até de poder fazer os ensaios, poder se reunir. Não, a questão é como é que nós temos dois problemas, né? Um problema de cultura é aglomeração, né? Cultura é gente junta para produzir, é gente junta para assistir, a cidadania cultural, que é uma coisa que eu trabalho muito, que é a cultura periférica, a cultura indígena, a cultura afro, ela acontece no espaço público. Nós estamos hoje com restrição de utilização do espaço público e estamos com um governo que não está dando apoio. Então, qual é o nosso caminho aí alternativo? Um deles é esse, a cultura, a gente poder fazer, né, essas lives digitais. Hoje mesmo eu conversei com o Celso Frateschi, que tem o Teatro Ágora. Eles estão fazendo, junto com o Sesc, o Teatro em Casa, né, com apresentações que são feitas no teatro, mas sem público. Né? Você acabou de me falar que não gosta de dar aula sem aluno na frente. Como é que né, fazer uma peça sem público? O teatro não precisa daquele calor humano, não precisa, né? Mas de qualquer maneira é uma alternativa, porque dessa maneira você mantém vivos teatros e mantém viva, né, a parte material. Mas a parte, vamos dizer assim, cultural, como é que você viria, como é que você subiria num palco sem público? Ótimo. Bom, toda aquela história que eu contei da psicanálise argentina, dos lacanianos lá, né, e dessa união deles para inventar uma nova psicanálise que acontecia dentro do táxi, é
é uma tentativa de convidar os nossos ouvintes, né, os nossos interlocutores aqui hoje, para pensarem que a gente está passando por um período tal qual os psicanalistas argentinos passaram, né? E assim como quem permaneceu, resistiu e inventou, e aí eu até peço licença para chamar o Graciliano Ramos, né? Graciliano, que é um dos maiores autores de língua portuguesa, ele já nos dizia, a vida inventa, né? Tem uma frase do Graciliano que eu sou apaixonada no Grande Sertão, que ele fala, a vida é isso, ela afrouxa e aperta, esquenta e esfria, acelera e acalma, e o que ela quer da gente é coragem. Então, a ideia que eu quero que fique aqui, ou pelo menos que eu estou tentando articular aqui, é essa. Esse é um momento de coragem. Todos os momentos de enfrentamento são momentos de coragem. E coragem para descobrir novas linguagens. E coragem para resistir. E coragem para não arredar o pé. Ou, quando a gente precisa arredar o pé para se manter vivo, coragem para saber que o que a gente vai experimentar vai servir de combustível para o depois disso, né? Então, assim como os psicanalistas na Argentina descobrem uma psicanálise feita no táxi, isso vai refletir no pensamento da clínica psicanalítica lacaniana. Os artistas brasileiros, os trabalhadores da cultura, e não são só os brasileiros, são no mundo todo. A gente precisa se valer dessa passagem de tempo, desse acontecimento histórico da pandemia, do isolamento, da internet, para entender coisas, né? Primeira delas sendo, a gente precisa lutar por uma sociedade onde internet seja um direito básico, assim Com como certeza, eletricidade e água, com certeza. né? A gente não pode aceitar que o futuro não dê internet gratuita de qualidade para as pessoas. A gente precisa de uma escola pública onde a internet seja de ponta. A gente precisa que as pessoas que dependem do Estado, as pessoas que precisam do Estado, tenham a elas oferecidas boa possibilidade de conexão à internet, porque a gente está vendo um mundo que está migrando da experiência interpessoal para a experiência através das telas, né? Pessoalmente, eu acho que essa também é uma coisa que a gente deveria tentar combater, né? Eu não sou entusiasta das telas, eu acho, perdão, Mas você usa o tão bem celular quase... elas, você usa tão bem, ah. Eu uso, mas eu estou tentando combater, né? Sim. Eu uso, mas eu sei também que existe uma gama de coisas que é impossível acontecer através da tela. Eu nunca vou deixar de fazer meu trabalho fora delas, né? Porque eu sei o que significa uma aula presencial e eu sei o que significa um trabalho através aqui, né, E isso que a gente está fazendo é muito importante. Primeiro, né? Talvez se não fosse a pandemia, essa nossa conversa não aconteceria. Sim, Né? sim. Eu tenho tantos amigos que foram seus alunos, eu conheço tanta gente que te admira, né? E eu acho que a sua história é uma história de luta pelo direito à cidade, luta pelo direito à cultura. E se não fosse a pandemia, esse encontro, né? Porque a gente ainda vai tomar uma cerveja, Com mas certeza. esse encontro, ele não existiria. Então, eu sinto que a gente tem... E olha quantas pessoas estão aqui, né? Nath Barbosa, Cibeiev, Pedro Vons, Muita gente. quanta gente... E que a gente não conhece, que não são do nosso círculo e que, de repente, podem acompanhar o nosso papo. Podem se insuflar, se inspirar nas nossas ideias. E aí uma coisa que eu falo muito é que... E acho que a gente já conversou um pouco sobre isso antes de entrar na live. Ainda que a nossa forma de comunicar possa encontrar barreiras, né? Não é todo mundo que vai entender, não é todo mundo que vai concordar. Quem está nos ouvindo pode se tornar um multiplicador desses conteúdos, né? E aí multiplicar esse conteúdo para o seu círculo,
né? Através de uma nova linguagem, através de um novo entendimento, através de novas provocações, levar essa conversa para fora desse espaço. Então, eu acho que o momento de pandemia, ele nos provoca a isso. Eu tenho as minhas amigas drag queens, como eu, como a performance drag pode ser feita fora do espaço interpessoal? E as minhas amigas estão descobrindo, né? Existe um teatro aqui, o Teatro Alfredo Mesquita, aqui na cidade de São Paulo, que tem uma ocupação drag queen, né? Que é o Cacilda toda... Agora não chama mais Cacilda, porque era no Teatro Cacilda Becker. Mas o Cacilda toda terça, ele era essa ocupação que uma terça por mês lotava um teatro de quase, sei lá, eu acho que eram quase 2... Não. Você sabe quantos 400 lugares, 400. Mais ou menos. Isso. São teatros da prefeitura. Isso. São teatros da prefeitura, E as meninas que lá estão ocupando, e aí eu deixo todo mundo convidado aqui para buscar depois, Cia Canastra. É uma companhia de canastrões que fazem drag queens. Sim. E aqui no Instagram, a Companhia Canastra, eles descobriram como fazer show de drag através da live do Instagram. E assim, eu tenho me divertido profundamente. A Delores, a Mercedes, a Vera Ronzella, a Alexia Twister, Lulu Calas, elas desenvolveram um jornal chamado Bom Dia Drag Queen, que vai ao ar uma vez por semana. Tem uma réplica, uma sátira do Roda Viva chamado Roda Biba. Então, eu tenho certeza. O artista, ele se alimenta de adversidade. É na adversidade que a gente cresce. E a gente cria também, porque os momentos de adversidade são momentos de muita criação, né? De muita dificuldade, mas de muita criação, né? Então eu acho que certamente vai se enfrentar de uma maneira criativa esse momento. Agora, eu acho que é inevitável que a gente saia com muita dor, mas também com muitos resultados desse processo que nós estamos vivendo. Com muito gás. Muito gás para enfrentar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos visto aí que tem a ver com a cultura, mas tem a ver também com o racismo, tem a ver com intolerância, tem a ver com muita coisa. Hoje tem um certo movimento no mundo inteiro, né, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, na Bélgica, na Inglaterra, e está aqui no Brasil também, um movimento de derrubar as estátuas daqueles personagens que foram racistas, que simularam... eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E que a gente pudesse avançar um pouco nessa discussão. Né? Tem algumas pessoas que falam assim, bom, vão derrubar as estátuas, mas será que nós vamos poder suprimir essas pessoas da história? Né? Ou essas pessoas continuam fazendo da história, a gente tem que ter uma visão crítica, porque nós não podemos também dizer que eles não existiram. Né? Como é que você vê que possa enfrentar? Eu, por exemplo, acho que uma coisa que deveria se fazer era tirar essas estátuas da cidade, porque nas cidades elas é como se elas tivessem sido homenageadas, então tem que ser tiradas, mas eu não acho que tem que destruir esses estátuas. Eu pensaria, por exemplo, fazer uma espécie de um campo, né, da história do racismo, por exemplo, no Brasil, e dizer o que cada uma daquelas pessoas fizeram. Né? Por exemplo, seria uma ideia possível para enfrentar essa situação, porque também nós não podemos fazer aquilo que a gente vê quando um regime é derrubado, né? Vai lá o outro regime que entrou, derruba as estátuas, destrói aquilo. Né? A gente viu, por exemplo, o Buda sendo destruído no Afeganistão quando os talibãs tomaram o poder. A gente viu na União Soviética derrubarem as estátuas do Lenin, destruírem as estátuas do Lenin. Também acho que isso não é, né, querer apagar a história, que também não devemos apagar a história. A história existiu, essas coisas aconteceram e elas precisam ser problematizadas. Então, agora eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como é que isso se relaciona também com a questão da repressão cultural. Nabil, você é um excelente professor. Eu estou aqui só aprendendo contigo, porque na sua pergunta você já deu uma aula. Olha, para quem está aqui nos assistindo, eu vou deixar uma recomendação de vídeo para que você. É uma videoaula, né? A primeira tem 3 ou 4 horas, a segunda tem 2 horas e alguma coisa. Essa videoaula se chama
o método em Marx. Eu estou falando isso porque é o que eu estudei, tá? Então não tem como eu fugir disso. E é uma aula do Zé Paulo Neto na UNB, né, de Brasília. Essa aula dividida em duas partes, o Zé Paulo Neto, que é um dos marxistas mais respeitados, né, um dos intelectuais brasileiros mais respeitados, ele vai traçar uma reflexão sobre o que significa método dentro do pensamento marxiano e marxista, né? Qual é a metodologia de trabalho marxista? Bom, o Zé Paulo fala em um determinado momento, acho que é na segunda aula, a importância... sim, a aula está no YouTube, estou vendo os comentários aqui. Bom, chamada O Método em Marx, Zé Paulo Neto. Bom, o Zé Paulo vai explicar na segunda aula que o marxismo, ele trabalha através de um movimento, em alemão é uma palavra complicada, eu nem vou me arriscar a falar aqui, mas que é um movimento de superação, né? E aí a Sabrina Fernandes, por exemplo, do Tese 11, sempre fala sobre isso. Superar não significa criar um decreto, né? Superar não é através de baixar uma medida provisória. A superação, ela acontece através de um processo dialético de tese, antítese e uma síntese. E essa síntese precisa tornar obsoleta a realidade que havia instaurada antes dela. Então, se aqui... E aí, por favor, escutem, porque o momento histórico que a gente está passando é um momento, pelo menos no horizonte, que a gente consegue ver uma síntese aparecer. Então, vou voltar. Se a gente está passando por um momento histórico iconoclasta, da derrubada, da destruição desses ícones, né? E se Deus quisesse, Oxalá permitir, desses mitos, esse momento é importantíssimo para o tecido social, para a vida social, porque esse momento torna explícito o que estava velado, né? Então, depois do assassinato do menino Miguel, depois do tiro nas costas da menina Ágata, depois do corpo de João Pedro ter aparecido no IML, com ele tendo tomado um tiro dentro de casa, depois do carro de uma família no Rio de Janeiro ter sido alvejado com 80 tiros, depois de pessoas no Rio de Janeiro com furadeiras terem sido confundidas com narcotraficantes, ao passo que a gente consegue desnudar, expor, problematizar, iluminar, discutir essa violência estatal, ela se torna explícita. E depois que ela se torna explícita, é muito difícil que a gente volte a não enxergá-la, né? E aí, Nabil, esse momento que a gente está passando, e você está dizendo muito bem, mais do que destruir a estátua, né? E olha, eu não sou contrário à destruição, desde que haja um projeto de falar, uma placa, aqui havia a estátua de tal, destruída na data tal, e a pessoa era assim, assim, assado, assim, e que ali se instaure um respeito a essa cicatriz. Como hoje, no lugar onde haviam as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, existe um memorial, né? É inadmissível, Nabil, que na frente do Parque Trianon, na Avenida Paulista, tem a estátua de um bandeirante, sim, né? sim. Que era uma pessoa que matava indígenas, que era uma pessoa que dizimava populações originárias. Essas pessoas não podem ganhar bustos, elas não podem ganhar estátuas, né? Fogo nos racistas tem que ser mais do que uma hashtag, tem que ser um projeto civilizacional da gente entender essa cultura e superá-la, tornando-a obsoleta. Poder olhar para trás e falar, aqui havia, ou melhor, né? Eu gravei um poema lá no meu Instagram, depois quem quiser vai lá ouvir, que é do Shelley, chamado Ozymandias. E esse poema, para quem está aqui nos acompanhando e não tem nenhuma ideia, ele é mais ou menos assim. Eu conheci um viajante de uma terra antiga que me disse que no meio do deserto 2 pernas gigantescas estão lá sem nenhum tronco. Uma cabeça jogada na areia com uma testa enrugada e uma boca de ódio
mostram quem era esse cara, né? E aí tinha uma placa no pedestal: eu sou Ozymandias, o rei dos reis, olhem para minha obra e tremam. E não sobrou nada, só areia e deserto. E esse poema, ele é um poema de enfrentamento à tirania. Todos esses Ozymandias que se colocam aqui e que falam: olha, trema, tenha medo, olha toda a minha obra. Essas pessoas serão devoradas pela história. E a história há de colocá-las no lugar certo, né? Eu torço muito para que a gente caminhe para um Brasil onde os nomes de ruas sejam revistos, onde os nomes de avenidas sejam revistos. Você sabe que eu fiz um projeto de lei exatamente, e foi aprovado, né, exatamente nessa perspectiva, de trocar todos os nomes de rua de gente que foi envolvida com a ditadura, atacando os direitos humanos, e trocar por batalhadores pelos direitos humanos, né? Então, eu acho que isso Exato. a gente precisa trabalhar. Agora, veja que São Paulo foi constituída nos anos 50, lá nos 400, né? Os paulistas tradicionais queriam, né, de alguma maneira, valorizar as suas origens. E se criou essa figura dos bandeirantes, né, como grandes homens, valentes. E veja, nós temos todas as nossas estradas. É a Anguera, tá certo? É a Estrada dos Bandeirantes, é a Avenida dos Bandeirantes, é o Monumento das Bandeiras, no Ibirapuera, na entrada do Bandeirante, que é o monumento do Brecheret. Aí nós temos uma questão, né? Porque, veja bem, apesar de exaltar, né, os bandeirantes, que foram caçadores de índios, né, que mataram índios, que escravizaram índios, que venderam índios para trabalhar em plantation, e aquilo ali foi uma escultura de um artista importante, né, que foi o Brecheret. Portanto, a gente tem que tirar aquilo daquele espaço, porque nós não podemos valorizar esse passado que não é um passado que nós temos que dar importância, fazer uma outra escultura, talvez dos índios, né, em vez de colocar os bandeirantes, os índios, né. Agora, pegar aquela estátua do Brecheret, vamos destruir a estátua do Brecheret, porque não é possível. E fazer, alguém falou aqui, vamos fazer um museu da escravidão. Não, eu acho que nós temos que fazer um museu da luta contra a escravidão. Tá certo? Ou seja, e onde a gente vai mostrar a escravidão e vamos mostrar também aqueles que lutaram contra a escravidão e fazer, portanto, desse processo um processo pedagógico, um processo educativo. E fazer a cidade também, que é uma outra questão, uma outra forma de enfrentar a questão da cidade importante, que é a cidade educadora. Então, tirar o monumento das bandeiras, colocar um outro monumento e ter ali, inclusive, uma memória do que estava lá, como você falou, o que estava lá, por que ela foi tirada, o que significou aquilo, significa fazer do espaço da cidade um espaço de educação, de formação para a cidadania. E agora, nós temos aí que enfrentar, né? Eu sou alguém esperançoso. Eu acho que nós vamos superar essa situação que nós temos agora e vamos dar a volta por cima. Mas nós estamos vivendo um momento difícil. Então eu queria lhe perguntar uma coisa. Você é uma pessoa que, não vou dizer que é rara, mas não são muitas as pessoas que têm um pensamento progressista na sociedade e que têm uma capacidade de se comunicar pelas redes sociais tão ampla como você tem. Né? Você consegue falar uma linguagem que as pessoas entendem, que as pessoas aderem. Eu estou vendo aqui a quantidade enorme, não dá nem para a gente citar a quantidade de pessoas que está se manifestando aqui pelo debate, porque, né, pelo chat, porque é muita gente e é importante te ouvir. Né? Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: a direita, né, ela tomou um pouco a dianteira na questão de redes sociais, né? Do jeito que ela trabalha com robôs, com algoritmos, de maneira a fazer com que chegue nas pessoas, com fake news, né? Fake news que difundem em verdade e as pessoas acreditam, porque as pessoas hoje, a internet eu acho uma maravilha do ponto de vista do seu potencial, mas ela mal utilizada, ela também vai amplificar, né, as coisas ruins. A gente estava falando da Alemanha nazista, né? A gente sabe, por exemplo, a Alemanha nazista sem internet, eles conseguiram, né, de alguma maneira fazer com que aquele povo todo acreditasse, né, naquele Estado.
né? É um instrumento, outros instrumentos de propaganda que foram usados. E agora a gente vê com a internet, isso fica muito potencializado. Então, como é que você vê a maneira da gente fazer o enfrentamento a essa situação? Porque não é por acaso que o atual presidente ganhou as eleições, não é por acaso que ele, ainda com tudo que está fazendo, tem ainda o apoio de 1/3 da população, mais ou menos, pelas pesquisas que estão aí, com todas, né, as barbaridades que estão sendo feitas. Então tem um substrato aí, né, assim como o povo alemão, né, aprovou, né, o genocídio não só dos judeus, mas, né, também dos ciganos, das minorias, dos homossexuais, né, quer dizer, o povo, quer dizer, foi convencido, sem internet, né? Então a gente precisa fazer essa batalha. Então eu queria te perguntar como é que você vê, né? São perguntas não muito fáceis de responder, mas como é que nós podemos enfrentar isso? Você sendo uma das pessoas que mais está conseguindo penetrar, né, na mente das pessoas e podendo atuar de maneira tão ampla, né, nas redes sociais. Nabil, eu vou ser bem sincera com você. Eu não acho que eu tenho uma resposta, mas o que eu tenho, na verdade, é um convite, né? E esse convite, ele passa por um lugar. Toda a minha vida, eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade como professor, né? Eu dava aula de reforço ao conteúdo programático de inglês num colégio, não lembro se ele era estadual ou municipal, lá de Ribeirão Preto. Rita, já temos algumas identidades. Eu também comecei, embora eu nem coloque isso no meu currículo, eu com 15 anos eu dava aula de particular de reforço de física e de matemática. Olha! Porque era uma maneira de ganhar uma graninha e eu era muito bom de matemática naquela época. Eu sei que você vive falando que você é das humanas, não é das exatas, né? Eu era muito bom de matemática, mas depois eu abandonei e fiquei nessa coisa híbrida, que é arquitetura, que é um pouco arte, um pouco ciências humanas, é um pouco de tudo, né? Mas eu era muito bom de matemática, eu também comecei aí nessa mesma... Tinha 15 anos, né? Mas desculpe, continua aí. Não, é super engraçado essas divisões, porque a gente percebe que não existe acaso, né? Existe projeto, né? Existe luta. Eu estou fazendo mais ou menos isso, com um pouco menos de glitter, um pouco menos de joias finíssimas, mas eu estou fazendo isso desde os 14, né? É por isso, talvez, que hoje eu tenho 29. Hoje, aos 29, eu consiga fazer isso e as pessoas falem, nossa, mas como você faz? Gente, eu faço isso porque eu estou fazendo isso há mais de, né, 14 para 29, 15. 10. 15. Isso aí! Eu estou fazendo isso há 15 anos, né? Olha só que engraçado, Nabil. Esse ano é o ano no qual o meu tempo como professora ultrapassou o meu tempo como não professora. Então, se eu ficar viva ano que vem, eu vou ter sido mais tempo professora do que não professora. Mas vamos lá. O meu convite às pessoas é o seguinte. Se você é brasileiro ou brasileira, brasileire, você tem, na história do nosso país, um dos intelectuais mais importantes do planeta. Paulo Freire. Paulo Freire. Que figura na história mundial como, agora eu não sei de cabeça se ele é o terceiro ou o segundo, intelectual mais citado do planeta, né? Paulo Freire foi professor, né? A gente que tem mania de olhar para o exterior e falar, o exterior. Paulo Freire foi professor em Harvard, né? E agora a gente está vivendo, né, uma série de governos e de pessoas no poder executivo mentindo nos seus currículos, falando que estudaram lá, né? Esse lugar onde eles mentem para falar que estudaram é o lugar onde o Paulo Freire deu aula, né? Um dos lugares. E o Paulo Freire, ele esse gênio, ele é o patrono da educação, porque ele foi a pessoa que conseguiu subverter, deslocar
fazer um corte na episteme com o paradigma da educação, né? É através do Paulo Freire, da leitura do Paulo Freire, da proposta do Paulo Freire, que a gente pensa qual é o propósito de educar. Já tem aqui gente comentando da Bell Hooks. A Bell Hooks foi orientanda, né? A Bell Hooks bebeu da pesquisa do Paulo Freire. A Bell Hooks tem um livro maravilhoso. Bell Hooks é uma feminista negra, super importante, norte-americana. Ela tem um livro importantíssimo chamado Ensinando a Transgredir, que é basicamente ela falando sobre a vida dela como educadora e sobre as ideias que o Paulo Freire despertou nela, né? O Paulo Freire teve contato com essa obra da Bell Hooks. Não sei se é exatamente essa. Agora faz tempo que eu li esse livro, mas eu lembro que tem um pedaço que fala sobre esse paralelismo. Eu não lembro se o Paulo Freire chegou a revisar, comentar, escrever para ela, mas eu sei que eles tiveram contato a respeito dessa obra. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque a gente está passando por um momento histórico neoliberal, né? E o neoliberalismo significa a reafirmação eu estou tentando falar uma palavra, mas eu não quero falar uma palavra difícil. E a estruturação dos lucros dos burgueses, dos capitalistas. O neoliberalismo, ele é uma fase do capitalismo onde os lucros da classe dominante precisam ser mantidas. E elas são mantidas através de exploração. Elas são mantidas através de privatização de serviços que deveriam ser direitos e deveriam ser públicos, né? E aí eu deixo a provocação para vocês pensarem que toda vez que algum serviço é privatizado ou que algum serviço é sucateado, existe uma classe que está fazendo dinheiro. Porque se a escola pública é ruim, as pessoas que têm escolas particulares vão ganhar dinheiro. Se o hospital público é ruim, as pessoas que têm hospitais particulares vão ganhar dinheiro. Então, o neoliberalismo, ele existe no mundo, na sua onda privatizatória desde os anos 70, como uma tentativa de reestabelecimento do capital, né? E da taxa de lucro dos capitalistas. Eu estou falando tudo isso porque é importante que a gente se aproprie de Paulo Freire e pense uma educação que o primeiro passo dela é perguntar em qual lugar estou inserido? De onde veio essa notícia? Quem a escreveu? Quais são os veículos que patrocinam essa plataforma, esse jornal, essa revista? Como essa notícia chegou até mim? Através de quem? Qual é a fonte? Porque se a gente ensina as pessoas, e aí eu chamo o Paulo Freire, a fazer a leitura de mundo antes da leitura de palavra, a gente ensina as pessoas a não caírem na fake news, a não acreditarem na mamadeira de piroca, a não participarem de um golpe parlamentar contra uma mulher que estava na presidência e não tinha crime, né? Eu tenho muita discordância com o governo Dilma Rousseff, né? Mas estava anos-luz distante de ser um governo para ser impeachmentado. E aí, aqui, a minha provocação, ou pelo menos o que eu estou tentando falar para as pessoas, é preciso ensinar as pessoas a serem ensinadas. Então, é preciso ensinar as pessoas não o que pensar, mas como pensar, né? É preciso fazer com que as pessoas tenham um senso crítico, né? E que elas recebam informações e analisem qual é o contexto da informação. Porque é só assim que a gente aprende de verdade, é só assim que a gente desmonta concepções falsas da realidade. Na verdade, é por isso que eles querem destruir a escola e destruir a cultura. Porque a escola e a cultura é que, se forem conduzidas da maneira adequada, vão fazer com que as pessoas aprendam a ler, aprendam a aprender, né? E que possam desenvolver o senso crítico, que é fundamental para que a gente possa ter uma capacidade de administrar as informações que recebe. Nós estamos aqui chegando já,
56 minutos, né? A gente sabe que Tá? o Instagram, ele cai com 1 hora. Então, eu vou pedir aqui, nós estamos com quase 1.500 pessoas nos acompanhando nesse momento, né? Então, eu vou encerrar aqui a nossa conversa. Encerrar, não. Vou interromper a nossa gravação e nós vamos, em menos de 5 minutos, em 3 minutos, vamos estar voltando para eu fazer as últimas perguntas, a gente fazer a despedida aqui, que nós vamos até mais ou menos 1h15, 1h20, né, para a gente poder dar um tempinho, porque a Rita vai entrar em outra live lá na sequência, então nós temos que dar um tempinho para dar uma descansada. Então, peço para todos que estão nos acompanhando agora, para ficarem aí e entrarem dentro de 2 minutinhos, 1 minutinho, a gente já está entrando de volta. Obrigado, então até já. Até já. Olá. Oi, Nabil. Olá, estamos de volta aí. Isso aqui é assim, a gente fica sempre morrendo de medo que vai entrar uma outra pessoa. Porque tinha várias pessoas querendo entrar aqui, viu? Outras Ritas, viu? Pelas tuas charás aí, estavam querendo entrar também. Mas já, o pessoal está voltando aos pouquinhos e vamos em frente um pouco mais aqui na nossa conversa. Fala. Eu vi que tem uma galera perguntando se essa live ficará salva. Acabei de eu salvar. sei que ela ficará... Então, ela ficará salva provavelmente aqui no Instagram do Nabil, no YouTube e no Facebook. Né? Isso. Quem quiser saber. A gente está transmitindo ela nessas 3 plataformas em simultaneidade. Isso. Então vai ficar nessas 3 plataformas e aí a gente de repente faz aí alguns dopzinhos pequenos com algumas respostas suas e para poder divulgar mais a nossa conversa e poder circular um pouco mais. Então, vamos dar sequência um pouco à nossa conversa aqui. Eu queria lhe perguntar o seguinte, você é uma pessoa que tem, ao mesmo tempo, fala de política, dá aula, tem muita gente que te segue, está no teatro, né? Queria lhe perguntar o seguinte, você já pensou em entrar na política? Na política que eu digo, você está na política, porque o que você faz aqui é política. Mas eu digo entrar na política de disputar a eleição, de ter protagonismo aí para a gente fazer mudança, que nós precisamos fazer mudanças nos quadros de dirigentes desse país. Né? Você já pensou alguma vez nisso? Você sabe, Nabil, até agora os meus pensamentos sobre isso são negativos, né? Eu sinto que eu estou contribuindo mais, podendo me dedicar às ferramentas às quais eu me dedico, né? Mas eu gosto. Uma das pessoas que me forma, né, além do Paulo Freire, ou uma das pessoas a quem eu tenho todo um tributo especial é a Judith Butler, né? Sim. E uma das minhas paixões pelo pensamento da Butler é que ela advoga e luta por sujeitos abertos, né? Inclusive, tem uma entrevista famosa na qual alguém pede para ela explicar gênero. E aí ela fica olhando, porque é uma entrevista de minutos, né? E aí ela fica olhando para a pessoa pensando, como que eu vou explicar gênero aqui, né? E aí ela fala, gênero eu sou mulher, mas eu não sei se eu vou terminar minha vida como mulher. E aí, hoje, a minha ideia de política não é institucional, né? Eu não penso em estar institucionalmente dentro da política, mas eu não sei o dia de amanhã, né? Eu não sei o que precisa acontecer. Eu tenho sonhos e mais sonhos, né, de pegar todas as minhas amigas marxistas e colocar todo mundo lá dentro e a gente conseguir, mas eu não sei se é lá dentro que a gente muda, sabe? Eu ainda não estou convencida de que a luta é travada com protagonismo lá dentro. Eu acho que é importante também, e isso eu sou ferrenha em advogar, é importante que a gente tenha muita cautela com políticos profissionais, né? A forma com a qual a democracia foi desenhada
ela foi desenhada para que todos os indivíduos, todos os sujeitos, pudessem ocupar um cargo em algum momento da sua vida, né? E trabalhar lá dentro. A gente precisa sempre olhar com uma certa desconfiança, olhar com uma certa inquisição para quem né, o Bolsonaro, por exemplo, que há 30 anos vive, ele transformou na sua profissão político, né? Porque ele é um paraquedista reformado. Ele é uma pessoa que tentou colocar uma bomba dentro de um quartel. Essa é a profissão dele, né? E daí para frente ele viveu com dinheiro público. Ele colocou os filhos lá dentro, ele colocou os parentes lá dentro, né? Você pode ir para o Google, você que está assistindo a gente, pode ir para o Google e pesquisar quantos parentes a família Bolsonaro contratou, né? Passa, ao longo de 30, passa de 2.000 pessoas, né? Que a família Bolsonaro empregou de parentes, de pessoas da família, né? Isso sem falar na rachadinha, isso sem falar no escritório do ódio, isso sem falar em onde está Queiroz, em quem mandou matar a Marielle, né? Em por que pessoas que moram no mesmo condomínio que o Bolsonaro têm envolvimento direto com o assassinato da Marielle. Então, eu sou uma grande entusiasta do Soviet, né? Que em russo significa conselho, né? Eu sou uma grande entusiasta de que a gente propusesse e exercitasse autogestões, né? E autogestões de bairro, autogestões de cidade, né? Outra coisa também que eu sempre gosto de provocar as pessoas a pensarem é que a união é uma abstração. A única coisa que existe é o município. Todo mundo do planeta mora em um município. Estado é uma abstração. Federação é uma abstração. País é uma abstração. A gente mora no município. Sim. Né? E é por isso que as figuras municipais deveriam ter mais importância do que as figuras colocadas, apartadas do povo, né? Morando em um lugar onde a gente demora dias para chegar, né? Um dos motivos pelo qual Brasília foi construída, onde Brasília foi construída, é para que não tivesse revolta popular, né? Porque se Brasília fosse em São Paulo, se Brasília fosse no Rio de Janeiro, se a capital do país operasse aqui, essa galera teria muito mais medo do povo, né? Do que lá na Torre de Marfim, onde eles moram. Bom, você falou de autogestão, não sei se você sabe, eu há muito tempo luto pela autogestão na habitação, né? Inclusive a minha tese de mestrado, né, chama-se Habitação e Autogestão Construindo Territórios de Utopia, porque a ideia que estava colocada ali era, a partir do espaço da habitação, nós vamos construir um território onde as pessoas podem se autogovernar, né? E eu acho que é essa ideia da autogestão, da economia solidária, das possibilidades das pessoas poderem se governar mais diretamente é absolutamente fundamental, eu acho que num projeto de sonho de país, né? Agora, você tem toda a razão quando você fala dos políticos profissionais, né? Eu acho que nós temos que combater, mas a gente só vai combater os políticos profissionais tendo pessoas que não são políticos profissionais e que participem, né? Eu diria que foi uma felicidade, tive 2 mandatos de vereador, né? Mas foi de 2001 a 2004, depois eu fiquei 8 anos fora, voltei em 2013 a 2016, depois não me elegi, e para mim foi muito bom isso. Porque eu nunca deixei de dar aula, eu nunca deixei de fazer outros trabalhos, né? Porque eu sempre dizia o seguinte, ó, isso aqui não é profissão, isso aqui é quase uma militância por uma mudança. Exato. Mas eu concordo totalmente com você, em alguns momentos melhor, é mais importante o trabalho que você faz do que se envolver numa... Mas espero que em algum momento, aliás, não sou só eu não, viu? Tem um monte de gente aqui no chat falando, né, Rita para presidente, Rita para... Né, a Paula está falando aqui, Paula Moraugel, falando aqui, eu acho que a luta é lá dentro também, né? Sim, mas não me impressionou
como as pessoas conseguem militar como profissão, é exaustivo, né? É necessário, né? É absolutamente necessário também ter a luta lá dentro, porque eu acho que a luta de fora tem que se combinar com a luta de dentro e a gente poder fazer essa interlocução, que ela é muito importante, porque você só consegue mudar lá dentro também se tiver gente fora, né? Mas Sim. não basta ser só gente fora se nós não tivermos, né, gente lá dentro que esteja ouvindo e repercutindo e buscando mudar. Assim, quando eu trabalhei com a Erondina, né, e nós criamos os mutirões de autogestão, né, eu, né, coordenei, né, toda a área de habitação popular no governo da Erondina, foi fundamental estar lá. Eu estava no movimento, assessorava o movimento, ficamos anos e anos lutando para ter um espaço. Quando a Erondina ganha o governo, né, e me convida para trabalhar e a gente cria um programa de autogestão, nós conseguimos fazer 108 projetos habitacionais, né, com autogestão, porque tinha um governo, né? Então a gente não pode... E aí a ideia desse programa era fortalecer as comunidades, né, através da autogestão. Então, para poder elas, inclusive, ficarem autônomas do governo. Elas não tinham que... Porque o governo abriu a possibilidade, a oportunidade de se construir, né, habitação com autogestão, nós temos aquele movimento tem que ficar apoiando o governo. Ele tem que ter seu senso crítico e tem que também ter a possibilidade de dialogar. E eu sempre digo o seguinte, eu só aprendi quando eu tinha conflito com o movimento no poder público, que o governo queria uma coisa e a gente não podia fazer aquilo, ou tinha dificuldade de fazer, a gente sempre aprendeu o jeito de encontrar uma saída e dar um salto, né, para frente, né, melhorar as coisas. Então, eu acho que a gente tem que combinar e eu espero que em algum momento você, né, tome essa decisão aí. E estar dentro não quer dizer que você vai deixar de estar fora e depois você vai voltar para fora. Isso é muito importante. Eu tenho grandes amigas que estão dentro da Alesp, nem sempre exercendo uma função... por exemplo, eu sou amiga de Maria Clara Araújo, que presta assessoria, né, para o Quilombo Mandata, né, da Érica Malunguinho. Eu tenho essas pessoas que são inspirações, né, que estão lá dentro lutando institucionalmente. A Sabrina Fernandes, que é uma grande amiga, minha professora, ela participa da militância do PSOL, né? Ela está dentro do Subverta, e o Subverta, que é essa vertente ecossocialista do PSOL, tem muitas pessoas eleitas, a Talíria Petroni, enfim, uma série de pessoas que saíram desse movimento social e foram dar sequência às lutas e às pautas, agora institucionalmente falando. Então, o que eu digo eu não descarto essa possibilidade, né? Eu acho que ela pode acontecer, mas, ao mesmo tempo, se ela acontecer, eu desejo estar mais pronta, né? Eu tenho 29 anos de idade, eu não me sinto pronta para representar, para ocupar, para trabalhar lá. E aí, agora, né, pensar nisso seria, de certa forma, hipócrita, porque eu acho que as pessoas que têm que estar lá, elas têm que estar muito, muito preparadas, muito prontas, né? Tem um livro bárbaro, a Jane Celeste, minha professora maravilhosa da Unirio, está aqui, já vi o Renan Quinalha aqui também. São essas pessoas, esses meus professores que deveriam, eu acho, né, estar dentro da política. São pessoas que me formaram. Mas tem um livro bárbaro do Eric O. Wright, chamado Anticapitalismo no século XXI. Ele saiu pela Boitempo aqui no Brasil. Esse professor, ele foi um dos responsáveis pelo movimento Occupy Wall Street, nos Estados Unidos. Né? Sim. E esse livro dele, ele foi escrito num momento em que o professor descobriu que tinha pouco tempo de vida, né? Eu acho que ele descobriu uma doença e ele decidiu transformar a vida toda dele em um livro que qualquer pessoa pudesse ler. Qualquer pessoa, mesmo que não tivesse formação, um grande arcabouço teórico.
E aí ele escreve esse livro, Como Ser Anticapitalista no Século XXI. E a ideia central, ele até brinca, né, com desmontar o Estado por dentro e fazê-lo ruir por fora. Na perspectiva, claro, né, da superação de um Estado, de chegar num momento que a gente não precisaria mais disso. Mas a ideia é que a gente precisa lutar dentro dele e fora dele também para mudar a realidade. São duas lutas que se completam, se complementam. Com certeza. Nós estamos já chegando perto do fim, mas eu queria, porque se você quiser continuar, nós continuamos, mas eu sei que você tem um outro compromisso em seguida, mas eu estarei, já quero fazer um convite para quem está aqui, se claro, você me pode permitir, fazer, claro. Às 21 horas eu estarei com Ana Flor, né, que é uma travesti maravilhosa do Brasil, uma professora como Sim. nós, uma artista como nós. Eu estarei ao vivo numa live de um projeto chamado Fervo 2K20, que é uma dessas propostas de alternativa e de luta pela arte, pela cultura, nesse cenário de pandemia e de isolamento social. Legal. Todo mundo convidado para entrar 21 horas, né? Que vai ser essa live, 21 horas, ótimo. Então, vou fazer uma última pergunta, né, antes da gente se despedir aqui, que tem a ver um pouco com o que você falou, acabou de falar da luta anticapitalista, nós estamos vivendo uma crise violenta planetária, né? Aliás, várias crises, uma em cima da outra. Nós estamos vivendo uma crise de valores, tá certo? Exatamente porque os valores da democracia, os valores da solidariedade, os valores da vida, eles começaram a ser colocados em xeque pelo crescimento do fascismo no mundo. Nós temos uma crise de econômica baseada na desigualdade, né? Você falou assim, você mesmo falou, né? O neoliberalismo, né? Ele é uma maneira de sobreviver no processo de exploração. Né? Só que o neoliberalismo, a exploração, né, está levando a níveis absurdos de desigualdade no mundo. Né? Nós temos visto... A faceta final do neoliberalismo se chama fascismo. Né? O fascismo é a faceta final. Exatamente, porque é a maneira dele sobreviver. Né? A maneira dele sobreviver, e isso leva a níveis de desigualdade. Então, estamos vivendo uma crise de valores, uma crise econômica, né? Que, independente de estar, às vezes, crescendo, às vezes em crise econômica, a crise econômica é que afeta a população. Então, uma crise ambiental, né? Porque, né, as mudanças climáticas vão levar ao fim da vida humana no planeta a médio prazo, né? E finalmente estamos vivendo a crise da pandemia, tá certo? Então eu queria que você falasse um pouquinho a tua visão, né? Nós temos, qual é o caminho, né? Por que caminhos a gente pode superar essa crise buscando alternativas? Eu acho que nós temos um momento de alternativa. Muita gente fala assim, a pandemia vai ser bom porque de alguma maneira deu uma acalmada no mundo, né? Os aviões não estão circulando tanto, a circulação de mercadorias no mundo não, né, caiu muito, e a emissão de CO2 caiu muito, então as pessoas estão vendo que talvez a gente pudesse viver melhor sem tudo isso. Né? A pandemia também está levando as pessoas a verem que é necessário o Estado, né, que é o contrapondo ao neoliberalismo, a importância do SUS, né, a importância da renda básica de cidadania, que está garantindo aí que mais de 50 milhões de brasileiros possam ter alguma renda, né, a questão da habitação, que é uma questão que eu trabalho muito, né, todo mundo sabe que, bom, tem uma recomendação, fique em casa, e eu sempre pergunto, bom, e quem não tem casa, e quem tem uma casa que não dá para abrigar todo mundo? Uma casa sem banheiro. Uma casa sem banheiro, ou uma casa que não tem acesso à água, ou que a água acaba de noite, como acontece aqui em várias regiões de São Paulo, que à noite a Sabesp, na pandemia, desliga a água, quem não tem uma caixa d'água fica sem água, como é que vai lavar a mão? Né? Então, né, quem sabe a gente consegue despertar uma coisa que há muito tempo nós batalhamos, que é necessário garantir uma moradia digna para todos. Nós temos que, não podemos ter
5 pessoas ou mais. Só em São Paulo, 250 mil pessoas moram em 5 ou mais pessoas no mesmo cômodo, né? Então, é uma coisa absurda. Então, nós estamos vendo aí que a sociedade pode se conscientizar de que mudanças precisam ser feitas, né? Você acha que isso está no horizonte? O que a gente tem que fazer? Eu não acho que isso vai ser natural. Isso é uma disputa política, né, de projeto. Sim. Mas a gente precisa, né, levar esse debate para que as pessoas possam compreender a necessidade e a importância, né? Então, como é que você vê isso? Você acha que você vê com otimismo o futuro? Ou vê aquele cenário, né, horroroso, né, das pessoas morrendo de fome, tendo que trabalhar em condições cada vez piores, o planeta cada vez mais destruído, né, que é um cenário distópico, exatamente, um cenário distópico. Bom, eu me alimento da esperança, né? Eu sempre busco alimentar as pessoas da esperança. Mesmo nos meus dias mais tristes, sombrios, eu tento me manter esperançosa e comunicando a esperança. A Luísa Erundina, uma vez, a gente ocupou juntas um espaço na ocupação 9 de julho, e a Luísa Erundina, nesse evento, disse, né, a desesperança é um sentimento reacionário, né? Porque estar desesperançoso paralisa, estar desesperançoso desarticula, né? Então é sempre importante nos mantermos como artistas da esperança. Eu não vejo esse cenário de forma distópica, mas ao mesmo tempo eu vou trazer aqui, eu vou te levar comigo, Nabil. Eu quero mostrar 2 livros para as pessoas e talvez convidar elas a lerem esses 2 específicos, porque dialogam exatamente com o que você disse. Então, o primeiro deles é esse, da Nancy Fraser, que é O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer. Essa é uma frase do Gramsci, né? E o Gramsci vai falar que, nesse momento, sintomas mórbidos, que é o livro da Sabrina, tomam conta do cenário. Toda vez que o velho morre e o novo não está pronto para nascer. Tem um outro livro que é exatamente sobre o que você falou, Nabil. Ai, derrubei o computador aqui. Que é esse do Slavoj Žižek, Vivendo no Fim dos Tempos. Que o Žižek vai falar um pouco sobre esse cenário apocalíptico, por que ele aparece tanto nas nossas narrativas, e existe alguma semelhança nos momentos em quais ele aparece, né? E como a gente pode, de certa forma, pensar alternativas para fora disso. Eu não tenho dúvida de que o mundo pós-coronavírus será outro mundo. Eu já tenho percebido que o racismo que é estrutural no Brasil está descarado, está explícito, que as pessoas, eu espero do fundo do meu coração, que as pessoas não mais tolerarão espaços onde existe apenas a branquitude, não tolerarão mais produtos e obras onde as personagens são todas brancas, narrativas brancas. Eu tenho percebido que as pessoas têm acordado para isso, né? Para demandar diversidade, presença, ocupação, né? De certa forma, isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Um professor universitário da FAU convidar uma drag queen para conversar. E isso é uma novidade. Isso é uma força do futuro. E a gente tem que se ater a essas demonstrações das forças do futuro. Eu peço a todo mundo que está nos acompanhando ou que está disposto a pensar um outro tipo de jeito de estar no mundo, que se mantenha esperançoso, que saiba que a gente vai tirar o melhor desse cenário de crise e que a gente vai sair daqui sabendo que sem renda mínima cidadã, as pessoas estão condenadas à fome e à miséria. Que sem SUS, as pessoas estão condenadas à morte. Que sem Estado, as pessoas estão condenadas à lei do mais forte sobrevivem, que não é a lei da selva. O que o Darwin dizia era que quem se adapta sobrevive. Nunca teve nada a ver com o mais forte, né?
o mais forte sobrevive é um discurso capitalista. É um discurso Total. de deslegitimar, é um discurso para deslegitimar a fraqueza. É um discurso para deslegitimar a necessidade. A gente não pode aceitar um mundo onde o mais forte sobrevive. A gente tem que lutar por um mundo onde todos sobrevivamos, né? E mais do que sobreviver, onde todos tenhamos o direito à vida, o direito à felicidade, o direito à cidade, o direito à preguiça, o direito ao ócio, o direito à criatividade, o direito à arte, né? Eu espero do fundo do meu coração que as 7 bilhões de pessoas que viveram a pandemia do coronavírus aprendam que elas não precisam de tudo que elas achavam que precisavam para viver, né? Que a gente pode mudar o paradigma de produção e circulação de mercadorias, que a gente pode pensar em abundância num novo paradigma, não abundância material, mas abundância de tempo, abundância de afeto, abundância de outras coisas que são mais importantes. Olha, é isso mesmo. É isso mesmo. Mudança de padrões, o bem viver, né? O bem viver Exato. é absolutamente fundamental, porque nós precisamos ter outros valores, né? Não é o valor do Sim, dinheiro, mas é o valor da qualidade de vida, é o valor da distribuição, da solidariedade, né? E isso exige mudanças de comportamento, né? É um momento que nós precisamos refletir muito sobre isso. E, olha, eu te convidei porque, de fato, você é uma pessoa que traz luz para a gente. Não tem essa de professor universitário, e você tem até alguns comentários aqui, ó, quero a Rita lá na FAO, tá? Então, algum dia nós vamos te levar na FAO, se voltar às aulas presenciais, mas sem aula presencial também a gente pode levar você na FAO, porque, né, essa é muito importante, né? Eu acho que vamos levar você na FAO. Tem gente aqui falando que você devia estar na universidade dando aula, porque é importante. Então a gente não pode, a gente quebrar esses paradigmas, né, de autoridade, né, de que algum é mais que o outro, porque tem título. Acho que cada um tem muito a dar, né? Eu acho que sim, esse é o nosso momento. E eu acho que eu concordo totalmente com você. Nós temos que ter um olhar otimista para o futuro, né? E é só se a gente tiver um olhar otimista para o futuro que nós vamos sair dessa. Se a gente se a gente for conformista, se a gente achar que é assim mesmo, que não tem saída, aí não vai ter mesmo, né? Então eu acho que é a nossa vontade de mudar que vai fazer com que mude. E nós sim. estamos vendo aqui, né? Nós estamos vivos, apesar de todos esses problemas todos, né? De governo, de país, de pandemia, de coisas equivocadas que são feitas, nós estamos aí e vamos continuar presentes, e eu acho que esse diálogo nosso, espero que continue. Vamos marcar um dia aqui no cabaré da Santa Cecília para poder, voltando à nossa possibilidade de contato pessoal, né, continuar essa nossa conversa, e outra vez a gente volta aqui nas redes também, podendo conversar. Então, queria te pedir para você se despedir aqui. Nós tivemos milhares de pessoas que acompanharam nossa live aqui hoje, então, infelizmente, não deu nem para comentar, porque aqui entra um atrás do outro aqui, né? Mas então tem gente falando aqui, Rita no MEC, ó, realmente com esse ministro da Educação que nós temos que mudar, e sem dúvida nenhuma. Outro está falando que 2022 governadora do estado de São Paulo e depois presidência. Então vamos lá, né? Eu acho que tem muita, já está sendo lançada a candidatura, eu lancei candidato aqui, né? Então vamos lá, Ritinha, vamos dar suas despedidas para que a gente possa descansar um pouquinho e continuar a batalha aqui. Bom, a minha despedida, ela começa com gratidão a você, Nabil, por esse convite, por essa ponte que a gente está construindo aqui entre pessoas, por propiciar esse espaço, pelas perguntas precisas e certeiras. O bom professor é o professor que sabe fazer as perguntas, né? E você é um exímio professor. A gente pôde Obrigado. conversar, a conversa que a gente conversou por causa das suas perguntas. Agradecer a todos que estiveram aqui. Eu vi grandes amigos aqui,
Paula Figas, Aline Psique, a Jane Celeste Guberfen, que foi minha professora na Unirio, Renan Quinalha, que foi meu professor aqui em São Paulo, autor do livro sobre a história do movimento LGBT, um dos organizadores. Enfim, vi muita gente querida hoje aqui debatendo conosco. Quero o Vitor, Vic Garro. Vitor foi o meu amigo, morou comigo, é um dos melhores amigos da minha vida. Eu quero deixar para todo mundo avisado, eu vi muitas pessoas perguntando quem é o autor de tal livro. Eu vou tirar uma foto e deixar nos meus stories. Todos os 4 livros, eu falei sobre 4 livros, os 4 livros que eu falei nessa live, eu vou fazer uma foto e vou deixar salvo nos meus stories, para que vocês possam ir lá e tenham 24 horas para anotar o título e o autor. Muito bacana. Isso que é professor. Eu agradeço. Isso que é professor. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui presente, agradeço as interações, as intervenções, e eu peço que vocês saibam, nós estamos em 1.122 pessoas aqui, mas eu e Nabil, 1.124. Se todo mundo sair daqui e dividir isso com mais alguém, a gente vira 2.248. Nós chegamos aqui a quase mais de 1.500 num certo momento aí. Pois é. Pois é. Então, se preocupem em se formarem como multiplicadores, porque é através da união que a gente muda o mundo. Com certeza. Então, eu queria te agradecer muito. Tinha umas perguntas mais para fazer. Você falou muito do Lacan, eu queria te perguntar sobre o Foucault, né? Então, mas não deu tempo, então vai ficar para uma próxima vez. Então, te agradeço muito. Agradeço todo mundo que entrou, muita gente aqui participando, e agradeço também a nossa equipe, o Juliano, que fez o contato, o Vinícius, o Alex, e o pessoal que está ajudando a gente a produzir essas lives. Só na terça-feira eu vou fazer uma outra live com várias pessoas que trabalham com saúde indígena para discussão dos problemas da pandemia entre a população indígena. Então vamos ter aqui pessoas das aldeias e vamos ter pessoal da área da saúde que atua nas aldeias para poder fazer essa discussão, e certamente a gente vai estar aqui outras vezes com a Rita e com outras pessoas também, que a gente possa fazer essa discussão sobre o futuro da cidade, o futuro do país e a nossa existência. Então, obrigado, um beijão para você e um beijão para todos os nossos telespectadores. Muito obrigada de coração e até a próxima. E sigamos firmes, sigamos fortes, sigamos esperançosos. Esperançosos e fortes. Um beijão para todos. Um beijo.